Meus queridos, chegamos finalmente ao terceiro episódio de WandaVision. E que episódio que veio para quebrar aí e confirmar algumas teorias que nós já havíamos levantado aqui no vídeo anterior. Lembrando que no canal estabelecemos essa proposta de trabalhar, fazer algumas explicações, algumas teorias, algumas posições e explicações de cada episódio de WandaVision. Então, para recapitular a linha de pensamento que a gente estava tendo até o momento, a gente sabe que a SWORD, né, quem não conhece a SWORD aí, é uma das agências da Marvel que cuida, isso nos quadrinhos, tá, gente? Que cuida de assuntos extraterrestres, né? Ela é meio como que a SHIELD, né? Falando assim de maneira muito breve, sem entrar muito em detalhes. Só que ela trabalha com inteligência e defesa fora da Terra, né? Extraterrestre. Isso nos quadrinhos, na série parece que ela tem ali uma outra função. Mas a gente sabe que a SWORD está envolvida ali no que está acontecendo nesse mundo maluco de WandaVision. Havia algumas posições de que a Wanda talvez pudesse estar presa dentro de uma base da SWORD, talvez sendo estudada, talvez participando de algum experimento. Se aquelas pessoas desse mundo fantasioso de sitcom criado pela Wanda estavam ali por vontade própria, ou foram puxados para essa realidade alternativa, ou são frutos da imaginação dela, né? Então assim, são algumas posições que a gente tinha e qual o papel do Visão nisso tudo. Nesse terceiro episódio, para a gente entender, né, vamos começar de trás para frente, lembrando mais uma vez que se é um vídeo de explicação e teorias, tem spoiler, né, gente? Então vamos lá. Seguindo a mesma estética dos episódios anteriores, né, do episódio 1 e 2, a série trabalha ali quase o tempo inteiro com aquela coisa meio sitcom norte-americano. A gente viu o visual anos 50, anos 60 e esse episódio foi mais trabalhado nos anos 70, já em cores, né? Inclusive o nome do episódio é esse, né? Em cores e tal. E no final tem aquela transição, né? Quando muda o aspecto da tela, né? Todo o episódio ele é em aspecto ratio ali de TV antiga, né, quadradinha, e quando a gente tá vendo o mundo real, a tela distorce, ela abre e entra o widescreen. É uma linguagem visual muito bacana que a Disney usou, que a Marvel usou para fazer a gente entender essa transição do que é o imaginário ou fantasioso, alternativo, e do que é o mundo real. E no final a gente viu que existe realmente um domo. Um domo ali onde a Monica Rambeau, né, a Geraldine, estava presa. Ela foi expulsa ali pela Wanda quando ela começou a contestar muito ali a Wanda em algumas coisas. E a gente vê que eles estão realmente numa espécie de base militar, com os carros ali, com o símbolo da SWORD, né? Então a gente não sabe exatamente se é uma base ou se eles montaram uma base, um acampamento militar em volta desse domo, que certamente é onde a Wanda, Feiticeira Escarlate, está agindo. Ou seja, agora mais do que nunca está comprovado que a SWORD realmente está envolvida nisso, e também quebra aquela nossa ideia de que talvez eles pudessem estar no espaço, porque nos quadrinhos a base da SWORD ela é uma base orbital, né, como se fosse uma espécie de satélite, mas não, ao que realmente fica comprovado agora, eles estão na Terra. E aí uma coisa que a gente pode perceber logo de cara nesse episódio é que a Wanda está perdendo o controle dos poderes dela, seja de maneira mais sutil, como quando ela está ali arrumando o quarto onde a criança vai ficar, o berço, tem aquele brinquedinho ali feito de borboletas, e aí ela está conversando com o Visão, ela fala de borboletas, e as borboletas artificiais criam vida, e assim, e ela mesma fala, né, nossa, eu não esperava por isso. E a gente vai vendo no decorrer da história ali, daquele episódio, com a gravidez, ela vai perdendo cada vez mais o controle dos superpoderes dela. Então talvez a Wanda comece a não estar tendo muito domínio daquela realidade, talvez por ela estar cansada, talvez por ela estar atingindo algum tipo de limite, né? Não deve ser muito fácil você manter uma realidade como essa. A gente percebe que algumas coisas começam a dar errado ali e talvez já comece a mostrar um certo desgaste por parte da Wanda. E aí, falando sobre os filhos da Wanda, o Billy e o Tommy,
que nos quadrinhos também tem esse nome, mais uma vez isso meio que tá levantando a hipótese de que o Mephisto pudesse estar envolvido, né? O Mephisto aí, o diabo propriamente dito, no universo Marvel pudesse estar envolvido, porque nos quadrinhos o Billy e o Tommy são meio que frutos ali de uma manipulação que o Mephisto faz com a Wanda e tal. No início do episódio, na abertura, o Visão tá até lendo ali um livro que tem uma imagem lá do Mephisto na capa, ou que lembra, né, o personagem, mas eu ainda acho que não, gente. Eu acho que não. Eu acho que a série ainda não vai por esse lado religioso, místico, coisa de demônio e tal. Sabe? Eu acho, inclusive, que se houver um Mephisto, talvez ele não seja exatamente o que a galera esteja pensando. Eu acho que isso está funcionando muito mais como um easter egg da série para os quadrinhos do que exatamente seguindo a história que a gente já conhece. A Marvel já mostrou, inclusive nos filmes dela, que ela pega histórias dos quadrinhos e transforma. Ela pega conceitos e transforma. Então quem está esperando o diabo ali com chifre e capa vermelha, eu acho que isso não vai acontecer não. E aí lembra que eu falei que parece que a Wanda está começando a perder controle sobre os poderes dela, que aquela realidade começa a não se manter por mais muito tempo? Percebo que nos episódios anteriores tinha uma cidade. A Wanda e o Visão saíam para outros lugares, encontravam com muito mais pessoas, iam para a rua, iam para festas, enfim, você tinha realmente a ideia de que eles estavam em um universo. Esse episódio, praticamente, tirando a cena lá onde o Visão vai atrás do médico, praticamente o episódio é todo centrado na casa da Wanda e do Visão, no jardim dele ali com os vizinhos. E se você perceber, o Herbert, né, um dos vizinhos dele, tá serrando, tá cortando a cerca. O Visão até brinca com ele, pô, acho que você tá cortando muito a fundo e tal, e ele continua cortando. E aí talvez a gente possa imaginar que essas pessoas estejam tentando fugir, né, que o que ele tá cortando ali talvez não seja a cerca da casa, mas pode ser uma parte do domo, né? Pode ser alguma coisa que esteja prendendo aquelas pessoas ali dentro. E por que eu ainda continuo insistindo nessa teoria de que as pessoas estão presas ali? Na hora que a Wanda tá com a Geraldine, com a Monica Rambeau, aqueles dois vizinhos chamam o Visão e começam a perguntar, né? Mas ela tá fazendo o quê? Elas estão conversando e tal. E o Visão, né, fica curioso e eles dão a entender, né? O Herbie fala pra eles, não, fala pro Visão, né? Não, é porque a gente quer saber porque a gente tá aqui. E ele não fala, né, o que eles estão fazendo ali, mas dá a entender que talvez eles estejam presos, né? Tipo, a gente tá aqui preso, a gente quer saber o que elas estão conversando, se ela vai despertar a Wanda, né? Então, eu acho realmente que essas pessoas estão ali presas e se vocês notarem, foi uma impressão que deu, a vizinhança, o cenário em torno da casa parece fake. Não parecem haver outras casas ali. O que a gente vê atrás do Herbie parece uma espécie de chroma key, uma espécie de tela. Não parece que tem uma casa ali. Ou seja, talvez aquela realidade esteja encolhendo, né? Como eu disse, a Wanda ou está enfraquecendo ou está perdendo o controle. Então parece que ela está realmente focada só nos acontecimentos da casa dela. E eu falei sobre a Monica Rambeau aqui, que dentro da série até então ela assume a identidade de Geraldine, e ela tem bastante participação nesse episódio, ajuda a Wanda ali com o parto dela, e agora mais do que nunca fica provado realmente que ela tem ligação com a SWORD, ela tem um colar ali que tem um pingente, né, com o símbolo da SWORD, os agentes ali vão ajudar quando ela é expulsa lá daquela realidade, então realmente ela tem envolvimento ali, e eu acho que a Mônica, ela é uma agente da SWORD que tentou salvar a Wanda, ou tentou salvar aquelas pessoas que estão ali. Os vizinhos conversando com o Visão, falando sobre ela, citam que ela é diferente, que ela é nova, que ela não tem casa, né? Como se ela fosse alguém que não deveria estar ali, ou alguém que chegou ali depois que a situação já estava formada, né? E tanto é que ela ainda tem lapsos de memória, ela confronta a Wanda, ela indaga a Wanda sobre algumas coisas. Então realmente parece que ela não fazia parte daquele jogo, daquela ilusão que foi criada. E aí chegamos na cena do Ultron, ou melhor, da memória da Wanda sobre o Ultron, né? Que é quando a Wanda tá conversando com a Geraldine e eles estão falando sobre os bebês que são gêmeos. A Wanda cita que ela também é uma gêmea. Ela relembra do Pietro, que até então não era citado desde
Vingadores 2, né, a Era de Ultron, e ela fala, não, eu também tinha um irmão gêmeo, e a Geraldine questiona ela, ele foi morto pelo Ultron, né? E aí o episódio muda, gente. Esse ponto, esse é um clique que dá na história muito forte. Vocês percebem que o jeito de falar da Wanda muda, a fisionomia dela muda, muda tudo. Né? A forma como ela tá agindo, a trilha sonora fica mais intensa ali. Então a gente percebe que isso muda tudo e a Wanda se sente incomodada. Ao mesmo tempo que ela parece triste, ela parece estar com raiva, porque a Geraldine está tentando quebrar, está tentando tirar essa ilusão dela. Ela mesma fala algumas coisas que dá a entender isso, né? Tipo, por que você está me lembrando dessas coisas tristes? E ela confronta ali a Geraldine e expulsa ela daquela realidade. Então isso é um ponto-chave na história. Inclusive, quando o Visão entra em casa e ele pergunta, né? Cadê a Geraldine e tal? Ele começa a contestar muito a Wanda. Acontece uma coisa que eu achei também uma linguagem visual muito interessante. Tem um corte no episódio, a tela dá meio que uma travada, aí dá tipo um pequeno frame assim de tela preta e voltam alguns segundos com o Visão chegando de novo de maneira bem mais amigável, bem mais suave, e a Wanda bem mais receptiva. Ou seja, naquele momento ali é a Wanda manipulando a realidade, né, o espaço-tempo daquela realidade, de uma maneira muito direta, muito incisiva. Você vê que ela realmente já não está com muita paciência, talvez. Ela está realmente alterando aquela realidade na cara dura, assim. Então isso mostra realmente que a Wanda tem controle sobre as coisas que estão acontecendo ali, mesmo que não seja ela que tenha criado aquele universo ilusório. E aí, pra gente fechar, eu queria falar do Visão. O Visão, gente, ele é agora acho que o ponto-chave pra gente entender isso tudo. Ele é o contestador, ele começa o episódio falando com um médico ali, tipo, gente, mas essa gravidez dela parece que tem 12 horas, porque talvez seja o tempo que eles estejam presos ali dentro daquele domo, e o Visão começa sabe, a todo momento ele tá confuso, ele parece que alguma coisa nele tá querendo despertar, e a Wanda toda vez, né, puxa ele pra trás, puxa ele para baixo, né, joga essa camuflagem ilusória em cima dele. Eu acho que o Visão é o ponto-chave aqui. Por quê? E aí eu já vou entrar numa outra teoria. No momento que ela tá falando com a Geraldine, que a Wanda tá falando com a Geraldine, ela cita o Mercúrio, né, o irmão dela, lá, o Pietro, e a gente vê que ela ainda tá muito triste, né, a forma como ela fala e tal. Então, se ela trouxe o Visão de volta, que é alguém que ela amava, para essa realidade que até então ela tem todo o controle, por que ela não trouxe o Pietro? Já pensaram nisso? Se ela trouxe o Visão, por que ela não trouxe o Pietro? E aí vamos lembrar aqui, e eu tive que voltar até lá em Guerra Infinita, eu dei uma assistida ali no final do filme, logo depois de ver esse episódio, para ter realmente certeza disso. O que o Visão tem que o Pietro não tem até aquele momento? Eu respondo, um corpo. No final de Vingadores Guerra Infinita, o Visão tem a joia retirada ali pelo Thanos. O Thanos joga lá o corpo do Visão no chão, tem aquele embate ali com o Thanos, ele estala o dedo, vai embora. Algumas pessoas somem, né? Vocês já sabem o final do filme. A Wanda, inclusive, é uma dessas pessoas, que ela é meio que desintegrada ali pelo poder do Thanos. Mas no final a gente vê que o Capitão América, ele tá, sabe, ali desolado, abaixado, e o corpo do Visão tá ali. O Visão não sumiu, o Visão não desintegrou. E o Visão não é um ser feito de carbono, ele não é orgânico, ele não vai decompor, ele não vai apodrecer como o Pietro. Ou seja, minha teoria, a Wanda não pode trazer o Pietro de volta porque não há um corpo para ela colocar dentro daquela realidade. A Wanda ela não consegue criar pessoas assim dentro daquela realidade. Ela consegue talvez pegar pessoas que existem, né, pessoas físicas, carne e osso, e colocar dentro daquela realidade. E para isso essas pessoas têm que ter um corpo, né? Talvez não necessariamente vivas ali, mas precisa ter um corpo. Então, mais uma vez, isso reforça que eu acho que todas aquelas pessoas que estão aparecendo ali junto com ela são pessoas presas ali ou que entraram ali de alguma forma,
sabe? Ninguém ali é fruto da imaginação dela. Eu acho realmente que aquelas pessoas estão ali dentro fisicamente. E me faz pensar o seguinte: vocês lembram que a definição de Sword dos quadrinhos para a série mudou, né? Que na série, lá na sigla, que explica o nome da organização, eles falam alguma coisa sobre controle de armas, né? De vigilância de armas e tal. E o Visão pode ser considerado uma arma também. Lembre-se que o Visão seria o corpo do Ultron. Se os planos do Ultron tivessem dado certo, ele teria habitado o corpo lá do Visão, e aí talvez ninguém mais conseguisse segurá-lo. Eu tô o tempo inteiro pensando, né? A gente vem trabalhando aqui o tempo inteiro que a Sword talvez estivesse atrás da Wanda, mas pode ser que a Sword esteja com o corpo do Visão. Porque após Vingadores Ultimato, a gente não sabe ainda muito bem como as coisas estão. A SHIELD não tem a mesma força de antes. A gente vê lá no segundo filme do Homem-Aranha, que ele pede ali pro Peter fazer algumas missões, né? Que o Nick Fury pede pro Peter fazer algumas missões e tal, mas a SHIELD parece não ter a mesma força de antes. Os Vingadores acabaram, e aí eu pergunto, quem tá com o corpo do Visão? Porque ele tava lá em Wakanda, será que ele ficou lá? Será que trouxeram o corpo dele de volta para os Estados Unidos ou para outro lugar? Será que a Sword não tá com o corpo dele? E por isso a Wanda tá fazendo isso tudo, porque sei lá, ela foi atrás dele, ela foi tentar revivê-lo de alguma maneira, ela deu uma pirada e no fundo ela não tá fazendo isso pra querer o corpo dele, né? Então, isso é uma teoria que eu começo a levantar agora. Eu acho que o Visão realmente pode ser um ponto chave aí pra essa história. Mas é isso, gente. Esse terceiro episódio, eu acho que ele marca talvez o final ali desse estilo de sitcom da série. Eu acho que a partir daí pra frente a gente vai ver coisas acontecendo no mundo real e coisas acontecendo nesse mundo ilusório, e a gente vai passar a entender um pouco mais da história e do que está acontecendo ali. Deixa nos comentários aí a opinião de vocês, o que vocês acham? Vocês concordam aí com algumas coisas que eu falei? Vocês estão seguindo mais ou menos nessa linha? Lembrando mais uma vez, assistam o vídeo anterior que a gente fez, né, onde eu explico melhor aqui alguns conceitos, e toda semana estaremos aqui falando de WandaVision. É isso, curtam aí o vídeo se vocês gostaram, né? Deem seu like ou seu dislike, mas por favor se inscrevam no canal que nos ajuda e nos incentiva bastante. Então é isso, vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!